Boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos, nessa noite, compartilhar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações. Muito feliz por poder estar diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma noite, amém? Que o nosso coração, a nossa vida e que tudo o que nós viemos fazer aqui venha a ser totalmente centralizado na pessoa e no ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que agora a sua mente, o seu coração e a sua vida esteja totalmente ligada para ouvir o que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Nós estamos trabalhando essa semana temática que diz frutificando para a eternidade. Eu quero começar lendo um texto que está em Lucas, no capítulo 8, e uma das coisas que eu tenho pensado e refletido muito durante esses dias, principalmente por conta da temática da semana passada, porque apesar de ser o livro de Marcos no capítulo 4, a temática da semana passada, nós vamos ver que é o mesmo texto de Lucas 8 que eu vou estar lendo para vocês agora. Mas, se tem uma coisa que eu tenho pensado muito e refletido durante esses dias, e desde o primeiro dia desse ano, iniciando pela campanha dos 12 dias de clamor, nós temos falado de uma vida frutífera, de sermos pessoas frutíferas. E eu tenho pensado se nós terminaremos o ano de 2022, como muitos outros anos talvez, se a nossa vida esse ano vai terminar diferente, sendo realmente pessoas que venham frutificar para o reino de Deus e para a sua glória. Ou se muitas das vezes a nossa vida vai terminar como os outros anos, que por muitas das vezes não houve ou não teve frutos. Nós estamos trabalhando em cima de uma temática, não somente domingo após domingo, mas nós estamos trabalhando numa temática anual, aonde nós precisamos entender que o propósito esse ano é que eu e você, nós venhamos ser pessoas frutíferas para o reino e para a glória de Deus. Eu creio que muitos já ouvimos muitas palavras a respeito de ser pessoas frutíferas, ou a respeito até mesmo de como se dão esses frutos. Mas, esse texto para mim é um texto que fica muito claro, que eu e você seremos pessoas frutíferas. Ou, nós sairemos daqui nessa noite talvez, pessoas que venham frutificar para o reino de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, é que tudo vai depender de como está o seu coração ao você receber a palavra de Deus nessa noite. E isso que vai nos ensinar o texto de Lucas no capítulo 8, que eu quero ler com vocês, a partir do versículo 9. Mas eu preciso iniciar falando isso para vocês, porque nós colocamos muitas das vezes a culpa no culto, nós colocamos muitas das vezes a culpa no louvor, nós colocamos muitas das vezes a culpa na palavra. Mas antes de iniciar essa palavra, eu preciso perguntar para você, como está o seu coração para poder receber aquilo que você vai ouvir nessa noite? Como estava o seu coração no momento do louvor? E não somente o seu coração, mas também a sua mente, em relação a tudo o que está acontecendo aqui nessa noite. Então, por muitas das vezes, a nossa expectativa quando a palavra de Deus ela é ministrada, nós muitas das vezes quando ministramos a palavra de Deus, o desejo é que essa palavra gere frutos na sua vida, no seu comportamento, em tudo aquilo que você vai fazer. Mas nós vamos entender hoje que as próprias palavras que saíam da própria boca do mestre gerou frutos na vida de algumas pessoas, mas de outras, infelizmente não. Por quê? Volto a repetir, tudo se dava como estava o coração daquelas pessoas ao ouvir a palavra de Deus. E nós vamos aprender isso a partir do versículo 9, que diz o seguinte, Jesus está contando agora a parábola do semeador, e ele diz o seguinte: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Jesus, como eu falei para os irmãos, ele contou alguns versículos antes a respeito da parábola do semeador. Que o semeador saiu para semear, algumas sementes caíram em terra boa, outras em terra à beira do caminho. E Jesus Cristo agora, quando ele chega na sua casa em particular, ele começa a explicar para os seus discípulos, porque eles perguntaram para Jesus o que significava aquela parábola. O que significava cada coisa. E é um texto muito interessante, porque ele não somente traz uma parábola, mas ele também já traz a sua própria explicação.
E muitas das vezes são textos tão claros que você não precisa ficar pensando ou imaginando o que é isso ou o que é aquilo ou conjecturando. Mas Jesus Cristo, ele conta a parábola e ele mesmo já traz a própria explicação da parábola, trazendo e explicando para nós, como nós vamos ler agora, a partir desses versículos. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas, as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Eu quero parar nesse versículo 15 e nós vamos começar a ver algumas coisas a respeito da palavra de Deus, baseados nesse texto. Como foi para os irmãos, e eu posso até dizer isso para vocês nessa noite, que olhando para essas 4 terras que Jesus Cristo ele apresenta na explicação dessa parábola, e eu acredito que aqui dentro da igreja, neste mesmo ambiente, onde nós estamos falando de Jesus, onde nós estamos prestando um culto ao Senhor, existem pessoas que estão com esses 4 tipos de coração, aqui nessa noite ouvindo a palavra. Tem pessoas que ouvem a palavra e não vigiam, não prestam atenção naquilo que muitas das vezes elas ouviram, não têm a preocupação de ler a Bíblia na sua casa e colocar isso em prática. Então a primeira coisa que o diabo faz é encontrar um espaço na vida daquela pessoa e arrancar aquela palavra que foi semeada no seu coração. Nós vamos ver como o próprio Jesus Cristo explica que tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra, e é tão interessante que ele usa o termo que as pessoas recebem até a palavra com alegria. As pessoas elas recebem a palavra entusiasmada. Elas estão aqui dentro da igreja, então muitas das vezes é aquela pessoa que, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus seja louvado. A palavra de algum certo momento, naquele momento de culto, encontrou um espaço no seu coração, na sua mente. Mas a Bíblia vai dizer para nós que depois que ela sai daqui, ela vai se deparar com as preocupações dessa vida. Ela vai se deparar com a preocupação com a riqueza. E como ela não tem raiz, como essa pessoa não tem firmeza diante da presença de Deus, o que acontece muitas das vezes? A palavra de Deus é sufocada e ela morre, não gera frutos, não cresce no coração e na vida dessa pessoa. E Jesus ele vai continuar dizendo para nós, ele vai continuar explicando para nós a respeito dessa parábola, mas uma das coisas que nós precisamos entender, porque antes de ele começar a explicar essa parábola no versículo 9, no versículo 8 ele vai terminar dizendo o seguinte, depois que ele conta essa parábola, ele termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque Jesus Cristo ele não está falando simplesmente de uma questão de audição. Ele está falando de pessoas que recebem a palavra de Deus. Porque todas as terras que você vai ouvir antes dele falar dessa última, a primeira coisa que Jesus Cristo vai falar é a pessoa que tem o coração desse jeito e que tem a terra desse jeito, são as pessoas que ouvem a palavra. São as pessoas que ouvem a palavra. Mas quando ele vai começar a dizer as pessoas que dão frutos, que têm um coração, uma terra boa e que geram frutos, ele vai começar dizendo, são as pessoas que com o coração, não é simplesmente com os ouvidos, mas são as pessoas que com um coração bom e generoso, eles ouvem a palavra, eles recebem essa palavra.
Então a pessoa que se perde no meio do caminho com as riquezas, a pessoa que muitas das vezes deixa o diabo arrancar a palavra do seu coração, são as pessoas que ouvem a palavra somente com os seus ouvidos. São as pessoas que elas sabem o que está sendo dito, elas entendem muitas das vezes sobre aquilo que está sendo dito, mas elas não conseguem ouvir com o seu coração. Porque você vai entender e vai ver que é tão interessante que no versículo 5, no versículo 15, Jesus vai dizer o seguinte: são as pessoas que ouvem a palavra, mas eles também a retêm ela no seu coração. A palavra simplesmente não é ouvida, e no momento em que ela sai daquele ambiente onde ela ouviu a palavra, ela se esquece de tudo aquilo. Porque o reter é você ter um cuidado de guardá-la no seu coração. O reter é você ter um cuidado com que aquela palavra fique e permaneça no seu coração. O próprio salmista, no Salmo 119, versículo 11, que eu acredito que é um versículo muito conhecido de vocês, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista, ele entendeu que não somente ele tinha que ouvir a palavra, ele tinha que guardá-la no seu coração. Jesus Cristo, ele vai dizer para nós que as pessoas que vão dar frutos, as pessoas que vão produzir frutos, e quando eu estou falando de frutos, eu estou falando de atitudes e muitas vezes comportamentos que precisam aparecer por meio da sua vida. São muitas das vezes o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas, que nós precisamos entender que é a temperança, que é a longanimidade, que é a bondade. Esses frutos precisam ser gerados na minha e na sua vida, mediante a ouvirmos a palavra de Deus com um coração bom e generoso. Então, a expectativa que eu tenho nessa noite, de você colocar essa palavra em prática, é praticamente entendendo se você está com o seu coração aberto ou não para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes o que nós precisamos entender, e você já pode ter isso na sua mente, guarde isso na sua mente e no seu coração. Vai muito depender de como está o seu coração nessa noite, e se essa palavra vai gerar frutos ou não na sua vida. Tem pessoas conscientes que a palavra do Senhor vai gerar frutos no seu coração. E tem pessoas aqui nessa noite também conscientes que esta palavra não vai gerar fruto nenhum na sua vida. Por quê? Porque quem entende como está o seu coração aqui nessa noite é você mesmo. Então você sabe se essa palavra vai frutificar no seu coração ou não. Você quem sabe se essa palavra vai gerar frutos no seu coração ou não. Por meio do Espírito Santo. Qual que é a nossa função e o nosso papel? Falar daquilo que é a palavra de Deus, falar daquilo que é a verdade, mas o papel de cultivar o seu coração, para poder receber a palavra de Deus, é sua. A responsabilidade de guardar o coração, de cuidar o seu coração, de tomar cuidado com as suas atitudes, com os seus comportamentos, de tomar cuidado e uma preocupação, entendendo que domingo é um dia que você vai entrar na casa do Senhor, entendendo que quinta-feira é um dia que você vem para louvar ao Senhor. Quem tem que ter essa responsabilidade de cuidar do seu coração e cultivar da sua vida, para que quando você chega num ambiente como esse, você ouça a palavra e ela gere frutos na sua vida, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é totalmente sua, de ouvir a palavra de Deus e guardá-la no seu coração. O que nós precisamos entender da palavra de Deus? Jesus Cristo, ele vai começar a dizer para nós que a palavra de Deus, ela é a semente que é lançada. Jesus Cristo, ele já começa explicando a parábola do seguinte: olha, a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus. A semente que é lançada é a palavra de Deus. Agora, a palavra, o que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, ele não vai dizer que a palavra de Deus teve rejeição ou deixou de cair em algum solo. A palavra de Deus, ela não escolheu o solo que ela iria cair. Ela caiu em todos os solos. Ela caiu em todas as terras. O problema foi o que aconteceu depois que ela caiu. E é isso que eu e você precisamos tomar um cuidado. Porque a partir do momento que a palavra de Deus ela é semeada, a partir do momento que a palavra de Deus ela cai no solo que é os nossos corações, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos ouvindo. Nós somos responsáveis de guardar ou não a palavra de Deus. E como o tema dessa semana é frutificando para a eternidade,
Nós vamos falar essa noite de duas pessoas. Uma que, infelizmente, pensou e frutificou somente para esta vida. E o outro, que eu já posso adiantar, que é o nosso exemplo maior, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que sempre pensou e cultivou, mesmo estando em terra, vivendo como homem, sempre pensou em frutificar para a eternidade. Mas eu quero começar a falar com vocês um pouco a respeito de Judas. Eu quero falar com vocês um pouco a respeito de Judas, porque esses dias eu estava aqui em cima da igreja e veio algo no meu coração. E no momento que eu conversava com Deus, ele colocou no meu coração as seguintes palavras. Pessoas inconsequentes. Pessoas inconsequentes. Eu vou explicar para vocês, por meio da vida de Judas, o que é uma pessoa inconsequente. E a pessoa inconsequente, ela só pensa em gerar para essa vida. Ela só pensa nas coisas dessa vida. Eu quero começar falando com vocês um pouco a respeito da vida de Judas. No livro de Mateus, no capítulo 27, que é o texto dessa semana. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1, diz o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Presta atenção, olha o que diz o versículo 5 agora. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Nós se deparamos com esse texto e nós pensamos assim: meu Deus do céu, Judas tomou uma atitude drástica na sua vida. Judas, ele tomou uma atitude que poucos, ou até mesmo os discípulos que andavam com ele, nunca imaginaria. Mas o que nós precisamos entender é que nós se deparamos muito com uma atitude de Judas no final da sua vida. Mas o que nós muitas das vezes não percebemos é que essa atitude no final da sua vida foi sendo cultivada e alimentada durante toda a sua trajetória. Não pense que Judas, ele simplesmente chegou num ponto da sua vida e decidiu se enforcar e se matar. Não pense que Judas, ele ficou insensível à morte de Jesus, ou o remorso tomou conta do seu coração, naquele momento em que ele achou que naquele momento em que Jesus Cristo foi condenado. Essa atitude de Judas, no final da sua vida, teve uma plantação, teve uma semente que foi lançada. Essa atitude de Judas no final da sua vida, teve uma regação, teve uma colheita. Essa atitude no final da vida de Judas, não foi simplesmente uma atitude que ele tomou no momento. Essas atitudes ele já vinha tomando desde quando ele foi chamado para ser um dos 12. E por que eu estou falando que são pessoas assim, que são pessoas inconsequentes? Por quê? Porque a inconsequência de Judas não foi simplesmente tomar a decisão de se enforcar. A inconsequência de Judas foi um estilo de vida que ele escolheu viver, aonde esse estilo de vida levou ele a tomar essa decisão. Judas, ele não simplesmente viu num dia a oportunidade de se enforcar, não. Ele veio trabalhando isso na sua vida durante muito e muito tempo. E nós vamos ver isso por meio da palavra de Deus. No capítulo 12 de João, eu acredito que é uma palavra que todos vocês conhecem. Quando aquela mulher agora chega diante de Jesus, e ela vai quebrar um vaso muito caro.
nós vamos ver que um dos 12 se manifesta em relação à atitude daquela mulher. E esse homem é quem? Judas. Qual que é a resposta de Judas naquele momento? João capítulo 12, no versículo 6, versículo 4, 4, 5, 6. Olha só o que diz para nós. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção à atitude daquela mulher. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Olha o que o 6 nos diz. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Você já vê em nenhuma das passagens uma atitude de Judas, um dos comportamentos de Judas, ao qual foi semeado durante toda a sua vida. E o que eu acho mais interessante é que nós estamos falando de um homem, ao qual ouviu da boca do próprio mestre dizer para tomar cuidado em relação ao dinheiro. Era um homem que estava vivendo com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falava com os discípulos e com as multidões. Quando chega aquele homem diante de Jesus e diz, olha, julga essa situação, porque fala para o meu irmão me dar a minha parte da herança. Jesus olha para ele e fala, olha, tome cuidado com o seu coração. Em Mateus no capítulo 6, Jesus Cristo vai dizer, olha, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros nos céus. Jesus Cristo, ele veio falando de dinheiro. Jesus Cristo, ele veio falando para tomar cuidado com o amor ao dinheiro, com o coração inclinado para o dinheiro. E Judas, era um homem que estava do lado de Jesus, ouvindo todas essas coisas. E eu continuo dizendo para vocês, por que não gerou fruto no coração de Judas? Por que as palavras de Jesus não gerou frutos no coração de Judas, ou na vida dele, ou nos comportamentos dele? Porque quando Jesus Cristo falava, dava para nós imaginarmos como estava o coração dele em relação àquilo que Jesus falava. Não era qualquer pessoa que estava falando a respeito de dinheiro para ele. Era o próprio mestre, ele estava ouvindo da boca do próprio Jesus, dizendo para ele, guarda o coração do dinheiro, não ajunteis tesouros na terra. Olha, o homem agora disse, olha, eu vou aumentar os celeiros, vou aumentar agora as minhas posses, para que eu tenha descanso e repouso para a minha alma. E Jesus Cristo disse, ainda hoje pedirão a sua alma, o que você tem para apresentá-la? Judas ouviu isso do próprio mestre. Nós não podemos criar expectativa de que pessoas elas vão agora mudar, e de que elas vão começar a servir a Jesus, simplesmente porque falamos a verdade. Tudo vai de como está o coração dessa pessoa ao receber aquilo que ela está ouvindo. O nosso coração precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, para que quando nós entramos dentro da casa de Deus, a nossa mente não vague, os nossos pensamentos não sejam norteados para os outros lugares. Por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus, ela pode produzir duas coisas na sua vida, ou morte ou vida. Tudo vai se dar de como está o seu coração, ouvindo essa palavra nessa noite. Tudo vai se dar de como está o seu coração, como estava o seu coração quando você ouviu a palavra de quinta-feira. Os frutos só serão vistos na sua vida, dependendo de como estava o seu coração para receber aquela palavra aqui. O problema é que nós não estamos pensando em frutificar para a eternidade. Nós queremos frutificar aqui, assim como Judas. Presta atenção que o próprio texto vai dizer para nós que quando o dinheiro era depositado nas bolsas, o próprio Judas era o responsável para poder tirar, para poder roubar. Por quê? Ele era ladrão. E ouviu da boca do próprio mestre, falando para tomar cuidado com o coração, dizendo, tome cuidado com o dinheiro, não ajunteis tesouro nessa terra. Ouviu do próprio mestre. E nós não percebemos muitas das vezes. Nós não entendemos muitas das vezes. Mas eu já vou concluir falando de Judas. Eu quero ler um último texto que está em João no capítulo 6,
João capítulo 6, a partir do versículo 60. Presta só atenção. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: e isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Agora eu só quero que você preste atenção numa coisa. Jesus Cristo disse que a palavra que ele disse era o quê? Era Espírito e vida. As palavras que Jesus Cristo disse era o quê? Mas nós vamos ver nos próximos versículos que muitos o deixaram. Mesmo assim, muitos o deixaram. Mas não é nem nesse ponto que eu quero que você preste atenção. Porque muitos deixaram. Agora preste atenção. E Jesus perguntou a quem agora? Aos 12. Quem que estava lá no meio dos 12? Judas. E Jesus perguntou o quê? Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aí nesse texto é lindo esse texto. Porque olha as palavras de Pedro, inspirados pelo Espírito. Mas olha só o que Jesus Cristo vai voltar e dizer para eles. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Parece que Jesus ele corta o clima na hora daquilo que ele está ouvindo. Parece que a palavra, meu Deus do céu, se fosse um culto pentecostal, está todo mundo pulando, gritando, girando, falando em línguas. De repente Jesus Cristo para e fala assim: olha, um de vocês é o diabo. 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. O que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus falou a verdade. A palavra dele era Espírito e vida. Mas a pergunta de Jesus para aqueles homens foi a seguinte: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora? E quem ficou? Judas. Ele poderia ter ido embora. Foi ministrado aqui no domingo passado que quando é lançada a rede, vem todo tipo de peixe. Vem todo tipo de peixe. Judas, ele era um dos 12, ouvia as palavras de Jesus, ouvia o que Jesus Cristo falava. Muitas das vezes Jesus Cristo falava direto no problema dele, que era a respeito do dinheiro. Mas quando Jesus Cristo perguntou: vocês não querem ir embora? Judas ficou. Quem iria o trair ficou ali no meio. Entendemos e sabemos que era para cumprir um propósito de Deus. Mas olha só o coração e a astúcia desse homem, que ficou no meio dos 12, andando com os 12, e somente no final da sua vida, ele se revela quem realmente ele é. Quando ele sai, quando Jesus Cristo está com eles na ceia, e Jesus Cristo fala que um deles iria trair, quando ele sai, uns perguntam, e entre si mesmos os discípulos perguntam, e pensam: será que ele foi comprar pão? Será que ele foi fazer alguma coisa para ajudar os pobres? Por quê? Porque nem na cabeça dos discípulos, Judas dava demonstração de que ele iria trair Jesus, e de que ele era o diabo que muitas vezes Jesus Cristo falava.
Mas o que eu quero trazer na sua mente, uma reflexão para o seu coração nessa noite, é que é justamente assim a vida de pessoas inconsequentes. Por quê? Porque pessoas inconsequentes, elas andam com o mestre, elas caminham com o mestre, elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, elas ouvem os louvores, elas choram no meio da palavra, elas choram no meio dos louvores, ela está ouvindo muitas das vezes a palavra que é direta para o problema que ela está passando, é direta para a mudança que precisa haver na vida dela, mas o que ela precisa fazer? O que muitas vezes ela prefere fazer? Endurecer o seu coração em relação àquilo que Jesus Cristo está falando para ela. Pessoas inconsequentes é igual Judas. Elas continuam andando, fazendo as coisas com o mestre, elas continuam vindo na igreja, elas não faltam um culto. Mas quando o problema dela muitas vezes é dinheiro, é falta de dar o dízimo, quando muitas vezes o problema dela é mentira, é a pornografia, ela ouve a palavra a respeito daquilo, mas aquilo não produz nenhuma mudança no coração dela. Por quê? Porque ela não preparou o seu coração para ouvir a palavra do mestre. E infelizmente, estamos numa geração de pessoas inconsequentes. Por quê? Porque ouvem a palavra, sabem o que a palavra quer dizer, sabem o que precisa ser mudado nela, mas ela prefere continuar vivendo uma vida entregue ao pecado, entregue aos prazeres dessa vida, porque o frutificar na mente dela é ter um carro melhor, é se preocupar com as riquezas dessa vida, é ter um momento de prazer, mas elas não pensam em frutificar para a eternidade. E infelizmente, o final dessas pessoas serão igual Judas. Por quê? Nós se apegamos muitas das vezes ao que Judas, no final da vida de Judas. No final da vida de Judas, Judas traiu Jesus. Mas na verdade ele já vinha traindo faz tempo. Judas já vinha traindo Jesus Cristo faz tempo. Olhando para esses textos que nós lemos, o que você precisamos entender é que nós muitas vezes acusamos e falamos, Judas é o traidor, Judas é o traidor. Mas parece que nós como os cristãos não temos a consciência de que se nós não vigiarmos nosso coração, não vigiarmos em nossas atitudes, nós temos a mesma capacidade de trair o mestre todo dia, assim como ele traía. Porque ouvimos a palavra, sabemos o que temos que fazer, mas quando saímos fazemos tudo diferente. São pessoas inconsequentes, que só pensam nessa vida, nos prazeres dessa vida, nas coisas dessa vida, e não pensam em cultivá-la para a eternidade. Se você ler Atos 1:18, você vai ver, sabe qual que é o termo que Lucas usa ao escrever a respeito de Judas? A Bíblia vai dizer para nós que precipitadamente. Judas foi precipitado. Assim como em todas as suas atitudes eram. Precipitadamente ele tomou a decisão de ir e se enforcar. Pessoas inconsequentes, elas não pensam nas atitudes dela, elas não pensam nos comportamentos dela, e ela muito menos pensa em pautar a sua vida na palavra de Deus. Ela vai tomando atitudes. Ela vai fazendo coisas. O problema é que essa pessoa não entende que uma hora a conta chega. O problema é que muitas vezes essa pessoa não entende que uma hora a vida dela vai se findar. Pessoas inconsequentes, elas vão vivendo, simplesmente fazendo coisas. Então se ela tem que se irar, ela se ira. Se ela tem que brigar, ela briga. Se ela tem que fofocar, ela fofoca. Se ela tem que mentir, ela mente. Se ela tem que fazer qualquer coisa, ela faz. Por quê? Porque são pessoas inconsequentes que não estão pensando na eternidade. São pessoas que ouvem a palavra, mas ou o diabo rouba, ou as preocupações dessa vida sufocam a palavra. Pessoas inconsequentes. Fazem o que querem, tomam as atitudes que querem, e elas não estão percebendo que a vida dela muitas das vezes está caminhando a passos largos para terminar a vida dela como Judas. Ah, você está dizendo que eu vou me enforcar e vou me matar, Samuel? Não, eu estou dizendo que as suas atitudes hoje estão te levando para um caminho de eternidade ou de vida eterna na morte, ou de morte ou de vida. É isso. Agora o que nós precisamos entender é que a nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus, no que a palavra me diz.
Por isso quando o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque as pessoas que muitas das vezes, elas vão se deparar com o pecado, mas elas têm a palavra de Deus guardada no coração, elas vão pensar, quando ela estiver diante do pecado, ela não vai pensar no prazer do pecado, ela vai pensar na autoridade da palavra na vida dela. Essa é a diferença das pessoas que têm a palavra no seu coração. As pessoas que muitas vezes não têm a palavra no coração, elas simplesmente vão lá e pecam. Mas as pessoas que têm a palavra de Deus no coração, antes dela pecar, a palavra de Deus já está guardada, e ela vai começar a pensar, eu não posso fazer isso por causa disso, eu não posso tomar essa atitude por causa de Jesus, eu não posso fazer isso por causa do meu mestre. Então a vida dela está pautada na palavra. Ela não está diante de uma situação pensando no prazer do pecado, ela está diante da palavra de Deus, pensando no prazer que a palavra dá quando ele segue ela e obedece. Mas o que nós vemos muitas das vezes são pessoas inconsequentes. O que são pessoas inconsequentes? Tomam atitudes e não pensam nas consequências daquilo que elas fazem. Assim como Judas, veio roubando. Veio falando. Chegou num ponto da vida dele, que ele agiu precipitadamente. O que eu quero que você aprenda com a vida de Judas? Judas, ele não simplesmente se matou num momento simplesmente da sua vida de tristeza ou de remorso pela morte de Jesus. Judas, ele se matou por meio de coisas que ele veio semeando na sua vida. Judas, ele se matou por meio de coisas que ele foi semeando no seu coração, na sua mente, na sua alma, ao ponto de ficar resistente à palavra de Deus. E por último, nós vamos aprender agora com o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5, nós vamos aprender agora o exemplo de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, repita comigo, assim. Paulo, ele vai começar a dizer, ele deu o exemplo de Cristo, iniciando no versículo 5, dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E ele começa a relatar como foi as atitudes de Cristo. E no versículo 12 ele começa dizendo, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual, repita comigo, vocês brilham como estrelas no universo. Olha agora o versículo 16. Retendo o quê? O mesmo termo que Paulo usa, é o mesmo termo que Jesus Cristo usou para aquela pessoa que tinha um coração com uma terra boa. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Agora presta atenção, volta por favor no versículo 15, porque eu pedi para vocês repetir uma coisa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Como que você brilha como estrelas no universo? Como que nós brilhamos diante do mundo? Olha só o que diz o versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida.
Vou perguntar para vocês, como que nós brilhamos? Vamos lá, como nós brilhamos? Agora eu quero que coloque, por favor, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Eu quero explicar isso para vocês. Volte no 15, no versículo 15. Porque Jesus Cristo, ele está dizendo, e foi o último versículo que eu li para vocês, que diz o quê? Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Olha o 16 agora. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado de modo que a luz que entra dos que entram possam ver a luz. Jesus Cristo e Paulo, eles estão dizendo uma coisa para mim e para você. E eu quero terminar essa palavra dizendo isso. Paulo e Jesus Cristo, ele está explicando uma coisa para nós. Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós retemos a palavra de Deus no nosso coração, uma luz é acesa dentro de nós. Uma luz é acesa em nossos corações. E qual que é essa luz? É a palavra de vida eterna. Se você puxar na sua memória, talvez você vai se lembrar do momento que você vivia no mundo, em que você vivia jogado aos prazeres dessa vida, em que você vivia jogado em meio às trevas, e de repente surgiu no meio de tudo isso uma luz. Que luz é essa? A palavra de Deus. É que muitos de nós se esquecemos. Muitos de nós já abandonamos essa ideia. Mas eu quero dizer uma coisa para você e trazer de novo essa informação para você. Você vivia no meio do pecado, no meio das trevas. Você vivia enrolado em tantas coisas deste mundo. Você estava muitas das vezes totalmente jogado na depravação, no ódio, na mentira. Mas de repente alguém, talvez um irmão, talvez um parente, chegou em você e falou para você: olha, eu conheço Jesus. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história. Eu conheço alguém que pode trazer luz para a sua vida no meio dessas trevas. O que é isso? É a palavra de Deus semeada. E hoje, para a glória de Deus, talvez a palavra encontrou uma terra boa no seu coração. Mas essa palavra ela não pode parar somente em você. Ela precisa gerar frutos. Porque existem outras pessoas, assim como você um dia, hoje estão no meio das trevas. Hoje estão agora no lamaçal do pecado. Mateus no capítulo 4, no versículo 16, vai dizer o seguinte para nós: e os que habitavam na sombra da morte, viram uma grande luz. Que luz é essa? A luz da palavra de Deus. Porque o próximo versículo vai dizer: e Jesus veio pregando a palavra, dizendo: arrependeis, porque o reino do céu está próximo. As pessoas habitavam no vale da sombra da morte, e de repente surgiu uma luz. Você vivia na sombra da morte, e de repente surgiu uma luz. Que luz é essa? A luz da palavra de Deus, ao qual ela queima e arde em nossos corações, para que nós venhamos frutificar para a eternidade. Mas de onde vai frutificar? No coração que tem uma terra boa. No coração que está preparado para poder ouvir e receber essa palavra. No coração que entende que a vida dele sem Cristo não é nada, e que a palavra de Deus ela é vida eterna. O mesmo evangelho, Paulo vai dizer para nós em Romanos no capítulo 1, no versículo 16, o mesmo evangelho Paulo vai dizer para nós: para uns é loucura, mas para os que estão sendo salvos é o quê? Poder de Deus. Para uns é loucura, para uns vão ouvir a palavra de Deus, mas fala: que é isso? Abriu um mar no meio? Que é isso? O anjo desceu do céu e falou com uma virgem? Que é isso? A cruz, um homem pendurado numa cruz? Que é isso?
Para uns é loucura, para uns não entendem, para uns eles vão ouvir isso e falar, isso é mentira, isso não é real. Mas para aqueles que têm um coração com uma terra boa, olham para a cruz e falam, ela realmente está vazia, porque o meu Jesus não somente morreu, mas ele ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por mim. A palavra é loucura para os que estão perecendo. Mas para quem está sendo salvo é o poder de Deus. E nós não estamos falando simplesmente de pessoas no mundo. Esquece que o que estão perecendo são pessoas do mundo simplesmente. E infelizmente tem pessoas dentro da igreja que estão perecendo ao ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não encontra espaço no seu coração. E isso se torna loucura para ela. Porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus. Na vida daquelas pessoas que entendem. Essa palavra precisa se tornar prática na minha vida, não é simplesmente ouvir. É por isso que ninguém acende uma candeia e coloca dentro de um jarro. Ninguém ouve a palavra de Deus, sente a palavra de Deus queimar, arder no seu coração e fica quieto, fica na dele. A luz dele não brilha em lugar nenhum. A luz dessa pessoa não brilha em lugar nenhum, mas as pessoas que têm o coração com uma terra boa, ao cair a semente da palavra de Deus, ela entende, eu preciso frutificar, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa vida, essa luz precisa irradiar no meu coração. Lucas no capítulo 24 vai dizer para nós que tinha 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles foram impedidos de ver Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós que quando eles sentam na mesa, quando Jesus Cristo parte o pão e os olhos deles se abrem, uma coisa, um olha para o outro e diz, agora nossos olhos estão vendo que é Jesus, mas quando ele falava com a gente, o nosso coração já estava queimando já. As pessoas reconheceram que era Jesus quando eles viram, mas imagina só, o coração delas já estavam queimando quando o mestre estava falando com eles no caminho. Qual que foi a confirmação? Não, realmente é Jesus, não tem como fazer. Não foi simplesmente porque eles viram, porque ao ouvir a palavra eles falaram, essa palavra queima em nossos corações, então é Jesus mesmo, é verdade. A palavra vai gerar frutos no coração de quem está com uma terra boa, daqueles que preparam o seu coração para receber a palavra de Deus. E Jesus vai dizer que aqueles que habitavam na sombra da morte viram uma luz. Que luz era essa? Jesus veio pregando a palavra de Deus e surgiu uma luz. Quando você vai para Filipenses, Paulo fala, sejam exemplos de vocês, o mesmo de Cristo. Que vocês brilhem diante das pessoas como estrelas no universo. Mas sabe o que ele vai dizer? Retendo a palavra da verdade. Retendo a palavra de vida. A minha preocupação não é se você vai dar o glória mais alto, ou se você vai pular ao ouvir essa palavra. A minha preocupação é se essa palavra vai encontrar lugar no seu coração para ficar guardada. A minha preocupação é se essa palavra vai encontrar lugar no seu coração para ela poder gerar frutos. Porque quando nós guardamos a palavra, se torna uma luz na nossa vida. O próprio Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra. E ela é o quê? Luz para os meus. O que muitas vezes nós não entendemos é que nós precisamos e estamos nessa vida para frutificarmos para a eternidade. Tira um pouco a sua cabeça das coisas dessa vida simplesmente. Pare de focar simplesmente nas coisas dessa vida. Pare de colocar o seu coração e enfincar o seu coração nas coisas dessa vida. Porque nós fomos chamados para frutificar para a eternidade. Nós fomos chamados para poder frutificar para a eternidade. Tira um pouco a mente e as coisas do seu coração dessa vida. Você vem no culto. Ou quando você está na sua casa. Você no momento de louvor, talvez, no momento da palavra, você sente a presença de Deus. Você chora.
seu coração se alegra. E só quem já sentiu isso sabe o quanto isso é bom. É bom ou não é? É bom sentir a presença de Deus? É bom estar com os irmãos em comunhão? É bom ouvir a palavra? É bom louvar junto com o ministério de louvor, engrandecer a Deus? É bom? Quantos acham que isso é bom? É bom? Agora para pensar, imagine estando com Jesus. Se aqui já é bom, imagine vendo Ele. Imagine estando com Ele. Se aqui já é bom você sentir a presença de Deus, imagine quando você vê-lo pessoalmente, poder abraçá-lo. Imagine quando você olhar a Ele face a face. Paulo em Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, em parte profetizamos, em parte nós falamos, porque a nós que somos seres humanos, foi nos dado conhecer em parte. Mas ele vai dizer para nós no capítulo 13, nos últimos versículos, mas nós o veremos totalmente como Ele é, plenamente, na sua totalidade. Nós, quando nós morremos, não conheceremos mais a Cristo em partes. Nós veremos a Ele como Ele é. Nós veremos a Ele como Ele é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é poderoso. E Ele preparou um lugar para mim e para você estar e viver com Ele. Não se contente com as coisas dessa vida. Comece a frutificar para a eternidade. Coloque seu pensamento no céu. Porque se em parte já é bom, imagine totalmente. Se em parte nós já choramos e se alegramos, imagine com Ele totalmente. Você participou de um culto como esse, talvez você saia preocupação, dor de cabeça, problema, mas lá no céu não. Lá no céu você não vai ter mais dor de cabeça, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais choro, você não vai ter mais tristeza. Por quê? Porque o próprio Jesus vai estar lá. E eu posso dizer uma coisa para você? A palavra do Senhor vai diz para nós que nem sol vai precisar ter, porque Ele é a própria luz que ilumina tudo. Não coloque seu coração nessas coisas dessa vida. Pense em frutificar para a eternidade. Vai frutificar para a eternidade aqueles que retêm a palavra da verdade. Aqueles que entendem que essa palavra, ela não é simplesmente mais um livro, mas ela é algo que precisa ser inserido em nossos corações para mudar os nossos comportamentos. Não se contente com quem você é. Se contente em quem Cristo te chamou para você ser. Não se contente em ser quem você é. Ah, eu sou nervoso assim mesmo. Ah, eu sou estourado assim mesmo. Ah, eu falo mentira um pouquinho mesmo. Ah, eu me engano assim mesmo. Não se contente em quem você é. Busque mudança nessa palavra que é palavra de vida eterna. Não é simplesmente para a sua vida nesses 60 anos. Não é simplesmente para a sua vida nesses 40 anos que você vai viver, talvez, nesses 90, talvez 100 anos. Ou nos 150 que, se Deus quiser, Deus vai conservar para a irmã Ana. Não se contente com isso. Frutifique para a eternidade. Coloque sua mente nos céus. Pense que Jesus é muito melhor que o seu marido. Pense que Jesus é muito melhor que sua esposa. Pense que Jesus é muito melhor que seu filho. Pense que Jesus é muito melhor que essa igreja. Pense que Jesus é muito melhor que esse seu irmão que está do seu lado. Pense que Jesus é muito melhor que o seu emprego. Pense que Jesus ele é muito melhor do que o dinheiro que você ganha. Pense que Jesus ele é muito melhor do que tudo. Não há nada que possa se comparar a Jesus. Não há nada que possa se comparar ao nosso mestre. Não há nada que possa se comparar a um dia poder viver com Ele eternamente. Não entre no engano de se preocupar e focar nas coisas dessa vida. Jesus é muito melhor do que tudo isso que você está vivendo, passando, enfrentando. Ou até se você pensar na melhor coisa que você vem na sua mente agora, Jesus Cristo é melhor que isso. É difícil você ouvir isso, mas é necessário. Talvez nós vivemos como se outras coisas fossem mais importantes que Jesus. Falar, nós muitas vezes não temos coragem de falar. Eu não tenho coragem de falar muitas das vezes que alguma coisa é melhor do que Jesus.
Nós muitas vezes não temos coragem de falar. Mas talvez as nossas atitudes, com as nossas atitudes nós não precisa sair uma palavra da nossa boca. Às vezes com os nossos comportamentos não precisa sair um A da nossa boca. Às vezes com aquilo que nós fazemos, nós não precisamos abrir a boca para poder falar nada. Eu quero que você saia com essa palavra no seu coração, retendo essa palavra de vida eterna na sua vida e entendendo. Jesus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Jesus é mais importante do que tudo. Do que tudo que eu e você possamos imaginar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, trabalhado e feito em nossos corações, Pai. A minha oração nessa noite, Jesus, é para que nós não venhamos ter uma vida como Judas, pessoas muitas das vezes inconsequentes, Pai. Que vão vivendo a vida, Pai querido, amado, de uma forma tão displicente, de uma forma tão impensável, Pai querido, amado, que pode nos levar a tomar uma atitude drástica, que pode interromper muitas das vezes todo um processo em nossas vidas. Não nos deixe, Pai querido, amado, continuar focado, enraizado com as coisas deste mundo. A minha oração é para que o diabo não venha ter poder, autoridade para poder arrancar a palavra do coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Mas que seja uma palavra que frutifique para a vida eterna, Pai. Que a palavra da Tua verdade encontre um espaço no coração de cada um aqui nessa noite. Por mais que essa pessoa esteja cansada, por mais que essa pessoa esteja cheia de problemas, por mais que essa pessoa esteja com muitas situações na sua vida para resolver, que a palavra da Tua verdade encontre um espaço nesse coração agora, Jesus. E frutifique na vida dela para toda a eternidade. Porque nós sabemos, Pai, que a luz que irradiou um dia em nossos corações por meio da Tua palavra, ela não pode parar, ela precisa continuar brilhando para que outros frutos sejam gerados para o Senhor. Não frutos nessa vida, mas frutos para a eternidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, por mais que nós possamos viver uma vida boa nessa terra, o Senhor não nos criou e nos preparou para isso. Por mais que nós possamos viver uma vida totalmente frutífera e próspera nessa vida, o Senhor não nos preparou para isso. Porque aqui nós teremos apenas alguns anos, mas a eternidade nós vamos viver ao partirmos daqui. Que a nossa vida esteja enraizada na eternidade da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém? Aplaude o nome do Senhor Jesus.